Olá, eu sou o pastor José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape. E a meditação para nós neste momento vem lá do livro de Atos, capítulo 18, dos versos 1 a 5, que diz o seguinte: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Eu gostaria de, nessa oportunidade, falar a respeito de como sobreviver a uma situação nova e difícil. Entre as consequências da pandemia, encontram-se as situações de ordem de sobrevivência envolvendo o trabalho. Perda de emprego, diminuição da oferta de trabalho, diminuição de serviço para os profissionais liberais, diminuição de salários, etc. Como fazer frente a todos esses desafios? O apóstolo Paulo, conquanto servo de Deus, passou por uma situação semelhante na área das suas atividades profissionais. Mas ele não somente sobreviveu, como também prosperou apesar das dificuldades. Nós vemos aqui, na chegada do apóstolo Paulo à cidade de Corinto, algumas lições importantes de adaptação em tempos de situações difíceis no que diz respeito à subsistência. E a primeira lição é essa: aproxime-se de pessoas. Só para situar você, Paulo chegou em Corinto sozinho. Os seus amigos Silas e Timóteo ficaram para trás lá na Macedônia. O apóstolo Paulo vinha de uma viagem conturbada desde Filipos, onde estivera preso, passando por Tessalônica, onde fora perseguido, saindo fugido lá da Bereia, não tendo sido bem recebido em Atenas, descendo assim à desconhecida cidade de Corinto. E agora, como sobreviver numa cidade em que ele não conhecia ninguém, não tinha onde morar e ainda por cima não tinha emprego? No verso 2, o texto nos diz: aproximou-se deles, ou seja, do casal Áquila e Priscila. Nós vemos aqui a habilidade e iniciativa do apóstolo Paulo em aproximar-se de pessoas. Ele procurou os seus coiguais, não somente em termos de raça, mas também em termos de profissão. Ele fez amizade com esse casal que seria muito importante na vida dele, não somente nessa cidade, mas também em outras cidades. Nós não sabemos se eles já eram cristãos ou não. Existe essa possibilidade, visto que vinham de Roma, onde já havia cristãos. Nós temos aqui uma lição muito importante para nós. Numa situação nova e difícil, aproxime-se de pessoas. É nas horas das dificuldades que nós vemos a importância das relações sociais. Por isso, não se isole, pois nas horas das dificuldades o contato com pessoas é muito importante. Familiares, parentes, amigos, irmãos da igreja, etc. Daí podem surgir socorros, ajudas, clientela, oportunidades de trabalho, inclusive. A segunda lição que vem aqui desse texto é a seguinte: saiba fazer duas coisas no mínimo. Você conhece a história do rato e do gato? Conta-se que depois de ser perseguido durante um bom tempo por um gato,
um rato esconde-se em uma toca e ali fica por horas. Até que depois de ouvir do lado de fora os latidos de um cachorro, esse rato sai da toca pensando que o gato já havia ido embora. Contudo, assim que ele coloca a cabeça fora da toca, foi logo pego pelo gato. Espantado, o rato perguntou ao gato: "Você imita latidos?" E o gato respondeu: "É claro, meu caro. Neste mundo globalizado, quem não fala duas línguas morre de fome." Quantos instrumentos você toca? Paulo, além de apóstolo e missionário, pregador da palavra de Deus, ele conhecia uma outra profissão. Ele era fazedor de tendas. E isso o ajudou em vários lugares em situações de emergência. Ele fez isso em Éfeso, em Tessalônica e em Corinto. Em outras palavras, ele tinha uma carta na manga quando precisasse. Ele tinha um plano B. Ou seja, Paulo ele tinha duas profissões que poderiam lhe sustentar em momentos de dificuldade. Ele era missionário, às vezes ganhava, outras vezes não, e também era fazedor de tendas. Ele trabalhava nesse ofício quando precisava. As profissões na cultura judaica tinham uma importância muito grande. Os pais ensinavam desde cedo uma profissão para os seus filhos. Os rabinos, que não podiam possuir terras, além do seu ofício de ensino, eles conheciam uma profissão. O grande rabino Hillel era madeireiro. Shammai, um outro rabino, era carpinteiro. Jesus também aprendeu uma profissão quando novo. Era carpinteiro. Paulo era fazedor de tendas. O apóstolo Paulo também não se importava em trabalhar secularmente no emprego braçal em tempos de necessidade. Nós vemos aqui a sua humildade e versatilidade. Só sobrevivem aqueles que se adaptam às circunstâncias. Eu acho bonito pessoas que em horas de aperto se reinventam. Enquanto preparava essa mensagem, eu lembrei do meu pai, no que diz respeito às suas profissões. Antes de ser subgerente do antigo IBC, Instituto Brasileiro do Café, anteriormente ele tinha sido estivador, carpinteiro, ele fez a nossa própria casa onde nós morávamos lá em Paranaguá, e nas horas de folga ele era padeiro. Também entendia muito de plantação. Ele sabia fazer muita coisa. Lembro-me de algumas vezes, em momentos de aperto, colocar algumas dessas habilidades em ação. A terceira lição que nos vem aqui do texto é a seguinte: lide primeiro com o que é urgente. Aqui está uma outra questão importante para quem quiser sobreviver e vencer em momentos difíceis. Lidar com o que é urgente em primeiro lugar. Quando as condições de trabalho são difíceis, necessidades imediatas precisam ser supridas, principalmente a comida, a moradia, o aluguel, a água, a luz, etc. Esperar por um novo emprego, conseguir uma recolocação na mesma área, pode demorar um pouco. E nesse momento é necessário lidar com o que é urgente e talvez para isso você tenha que acionar uma outra atividade, uma atividade reserva, se reinventar para dar conta das necessidades prementes. E aqui entram duas questões importantes: lidar com o que é urgente e com o que é o ideal. Exercer uma atividade secundária para depois, se possível, voltar a fazer o que se fazia antes. O apóstolo Paulo nos ensina, através da sua experiência, a ter um equilíbrio entre o real e o ideal. Paulo ele foi chamado para pregar o evangelho e até ele se viu numa situação trabalhista difícil. O ideal para ele era pregar o evangelho de maneira integral e intensiva. No entanto, por uma questão de necessidade, ele teve que fazer tendas
temporariamente, deixando a atividade de evangelização somente para os fins de semana, até que pudesse fazê-lo de modo integral. Foi somente após a chegada de Timóteo e Silas trazendo ajuda das igrejas de Tessalônica que ele pôde dedicar-se totalmente àquilo para o qual fora primeiro chamado a fazer. E aqui está uma grande lição para nós. Antes de nós fazermos o que mais sonhamos, o que mais queremos, talvez seja necessário desempenhar atividades secundárias ou fazer o que menos gostamos. Terminando, eu gostaria de lembrar também que nós não estamos sozinhos nesse momento em que nós enfrentamos, ou quem sabe você enfrenta, dificuldades na área profissional. É bom lembrar que nós não estamos sozinhos, como se tudo dependesse de nós. Deus está conosco. Não era à toa que Paulo estava em Corinto. Nessa cidade, Paulo teve o mais longo e próspero ministério missionário. Não sem problemas, é claro, você conhece a história. Então que Deus o abençoe e lhe dê sabedoria nesse momento difícil para muita gente na área profissional.